Nesse vídeo eu vou mostrar para você como acabar com as suas dores na coluna usando a minha técnica de movimentos específicos, para que você possa voltar a fazer as suas atividades diárias, exercícios físicos, ter uma boa noite de sono, poder brincar com seus filhos ou netos, sair com seus amigos sem medo da dor aparecer e te impedir de fazer tudo isso. E você ainda vai gastar menos com remédios, massagens, consultas médicas e vai se livrar de uma possível cirurgia e não correr o risco de perder algum movimento do seu corpo. Tudo sem sair da sua casa, gastando apenas 5 minutos do seu dia por 15 dias consecutivos. Por isso, esse vídeo é para você que sente dores constantes na coluna, por ser sedentário, ter má postura, fazer esforços excessivos no trabalho, trabalhar sentado, ter muito estresse ao longo do dia. E já tentou de tudo para melhorar, porém nada adiantou. E também para você que tem lesões e problemas na coluna, tais como hérnia de disco, nervo ciático inflamado, lombalgia, cifose, protusão, bico de papagaio, desvios posturais e que não pode ou não quer ficar pagando por quiropraxia, massagens, consultas médicas ou remédios. E sobretudo é para você que quer voltar a fazer as suas atividades diárias, exercícios, brincar com seus filhos ou netos, você que não suporta mais noites mal dormidas, a fadiga da baixa qualidade de vida por conta da sua dor na coluna e que quer sobretudo se livrar de uma possível cirurgia. Mas o mais importante, não é para você que quer uma pílula mágica que vai tirar a sua dor em alguns segundos, que acredita que só remédios vão tirar a sua dor, que não está disposto a se movimentar ou que foi ao médico e o mesmo te proibiu de fazer atividades físicas ou outros tipos de movimentos. Você pode acabar com suas dores na coluna, assim como a Adriana, que tem 57 anos, que sentia muitas dores ao acordar. E logo nos primeiros 3 dias que aprendeu a fazer os movimentos específicos, sentiu um grande alívio e conseguiu, devagar, voltar a fazer as suas atividades diárias. E sua caminhada, com muito mais tranquilidade e sem medo da dor aparecer de repente. Meu nome é Adriana, tenho 57 anos, tinha fortes dores na coluna quando acordava. E eu aprendi alguns movimentos específicos que o Fábio ensina. E comecei a praticar todos os dias antes de eu me levantar da cama. Sentia dores fortíssimas na coluna e não conseguia como limpar a casa, arrumar uma cozinha, lavar roupa. E depois que ele me ensinou, eu comecei a praticar e dentro de 3 dias eu senti melhoras assim significativas. E já estou conseguindo fazer minhas caminhadas todos os dias e agora eu não sinto mais dores. Estou me sentindo muito bem e faço todos os dias antes de me levantar da cama. Já está bem melhor, graças a Deus. A Cíntia comenta que está se sentindo renovada e que depois de começou a fazer os movimentos que eu ensino no método, ela está tendo noites de sono mais tranquilas e voltou a ter essa qualidade de vida. Inclusive, uma pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP mostra que fazer movimentos de fortalecimento e estabilização de músculos profundos, que são essenciais para a proteção da coluna, faz você desenvolver uma musculatura com mais força e amplitude, ficando livre das dores, melhorando também a postura. Além de contribuir para a liberação de substâncias internas do organismo que controlam a dor e causam um bem-estar geral, como o efeito de um medicamento, porém sem as contraindicações, e que é produzido pelo seu próprio corpo, e não vai causar para você efeitos colaterais e problemas futuros. E eu preciso que você entenda que eu quero te ajudar a acabar com as dores na coluna. Assim como eu, que já tive esse problema e consegui me autotratar, através dos meus movimentos específicos. Mas eu tive sorte, entre aspas, de já ser um fisioterapeuta e saber como acabar com as minhas dores. Além de já ter ajudado mais de 1000 pacientes a ter essa conquista, podendo voltar a fazer as suas atividades diárias sem medo da dor aparecer. Mas nem sempre foi assim. Precisei batalhar muito para chegar a esse ponto, de saber como acabar com as minhas dores e poder ajudar os meus pacientes também. No começo da minha trajetória, os meus pais sempre me estimularam a estudar muito, justamente porque eles não tiveram essa oportunidade por serem muito humildes e trabalharem na lavoura. Então, mesmo quando eu precisava cuidar do meu irmão para que eles pudessem trabalhar, ajudar nas tarefas de casa também, eles continuavam me apoiando e me pediam para focar nos estudos. Mas antes que eu pudesse começar a minha faculdade de fisioterapia, eu precisei trabalhar por 7 anos numa linha de produção de peças eletrônicas. E depois desse tempo, foi quando eu iniciei a minha faculdade através do ProAlon.
entrando quase 2 meses atrasado na minha turma, que me fez demorar um pouco para engrenar no curso e começar a gostar dele, devido ao tempo que eu já havia perdido. Também conheci a minha querida esposa nesse tempo de faculdade e estamos juntos até hoje, inclusive atendendo na mesma clínica, o que junto com a fisioterapia foi um grande divisor de águas na minha vida. Quando tentei me dedicar 100% a trabalhar na área e focar em pacientes com dores na coluna, precisei largar o meu antigo emprego e acabei passando por algumas dificuldades financeiras, precisando fazer bicos como motoboy, segurança, até conseguir pacientes o suficiente e me estabilizar no consultório junto com a minha esposa. Nesses longos 13 anos que se passaram, desde quando eu comecei a trabalhar na linha de produção e até me estruturar como fisioterapeuta até os dias de hoje, a maioria dos meus pacientes chegavam até mim com muitas dores na coluna. E até eu mesmo acabei desenvolvendo esse problema, como eu contei no começo, por conta do meu passado na linha de produção e do sobrepeso que desenvolvi. E eu percebi que o tratamento que eu usava estava fazendo muito efeito tanto em mim como em meus pacientes, que voltavam melhores em cada sessão e que estavam me dizendo que eliminavam vários remédios do seu dia a dia, que eles tomavam para dores na coluna antes de iniciarem a fazer os movimentos que eu os ensinei, além de pararem de gastar com exames médicos, consultas, massagens, quiropraxia. Me diziam também que estavam conseguindo dormir melhor, descansar mais e voltaram a praticar suas atividades diárias e atividades físicas, como caminhada, academia, entre outras, além de voltarem a sair com os amigos, brincar com os filhos e netos, sem medo da dor voltar a aparecer. Logo, começaram a me indicar para amigos, familiares, conhecidos de outras cidades. Comecei a ficar sem tempo na minha agenda para atender todos. Por isso, depois de acabar com as minhas dores e com as dores de mais de 1000 pacientes, decidi juntar todos os movimentos eficientes que apliquei e ensinei a todos fazerem durante os meus atendimentos e criei o método Coluna Sem Dor, para conseguir atender toda essa demanda e ajudar a todas as pessoas que sentem dores na coluna em todo o Brasil. E também para não deixar ninguém mais sofrer com essas dores tão terríveis. Não ter mais limitações por conta delas. Não tomar remédios que têm muitos colaterais perigosos. E não gastar muito com outros procedimentos que não são tão eficazes. E falando em remédios, eu sei que na maioria das vezes que você tem dores na coluna, você recorre a eles por serem há muito tempo indicados por médicos. Mas é a pior coisa que você pode fazer se for de forma constante e não apenas no início do tratamento. Pois, se ficar tomando remédios como anti-inflamatórios e analgésicos de forma desordenada, as contraindicações só vão prejudicar você no futuro. Porque os remédios não tratam a causa da dor, apenas os sintomas que elas apresentam. Você só vai estar desligando a parte do cérebro que faz você sentir dor, enquanto a raiz do problema ainda está aumentando. Além disso, pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, descobriram que o uso desses tipos de medicamentos prescritos para aliviar a sua dor podem, na verdade, agravar as inflamações que estão causando elas quando tomados de forma excessiva, sem contar o que esses medicamentos estão escondendo nas letras miúdas da bula. Os terríveis efeitos colaterais que podem ocasionar lesões gastrointestinais, como gastrites, úlceras, insuficiência renal, sangramento no estômago, ataque cardíaco, derrame, lesões no fígado, alterações neurológicas, aumento da pressão arterial, ou seja, os medicamentos estão mais te prejudicando ao longo do tempo do que te ajudando de forma efetiva. O repouso, que por muitas vezes também é recomendado por médicos, quando feito por muito tempo, podem fazer com que seus músculos começam a perder sua força e flexibilidade em poucos dias, levando você a ter mais dor e dificultando ainda mais o seu tratamento. Você pode perder de 20 a 30% da força muscular por semana com períodos de imobilidade prolongada, dificultando o seu retorno nas suas atividades diárias devido à fraqueza e rigidez do corpo. Apenas o movimento aumentará o fluxo sanguíneo na sua coluna para que ela receba os nutrientes necessários para minimizar e evitar as suas dores ao longo do tempo. E ele não tem nenhum efeito colateral, pelo contrário, faz você desenvolver uma musculatura mais forte e com amplitude, contribuindo para a liberação de substâncias que controlam a dor e causam bem-estar geral, como o efeito de um medicamento, mas que é produzido pelo seu próprio corpo.
E segundo a OMS, para pessoas que sofrem de dores na coluna, são recomendadas estratégias de autocuidado como um programa de movimentos físicos, para que você não esteja mais entre 619 milhões de pessoas que possuem essa dor e é a principal causa de incapacidade em todo o mundo. Por isso eu vou te demonstrar agora 2 movimentos que eu gravei e que todos os meus pacientes realizam para conseguir um alívio imediato das dores na coluna. Você pode fazer agora mesmo, veja só. O primeiro será a ponte pélvica, na qual você vai se deitar de costas, dobrar os joelhos e levantar os quadris em direção ao teto. O segundo será a flexão da coluna lombar. Você vai se deitar de costas e trazer os joelhos em direção ao peito. E em seguida vai voltar as pernas dobradas e apoiar os pés de novo na superfície onde você está deitado. O terceiro será a extensão / flexão da coluna torácica. Você ficará de 4 apoios e você vai alternar entre arquear a coluna para cima e curvá-la para baixo, como um gato faz. Agora, para você evitar as dores na coluna e parar de tomar remédios, voltar a fazer tudo o que a dor te impede, eu vou te ensinar passo a passo como usar os outros movimentos que eu ensino no método Coluna Sem Dor e como aplicar todos em apenas 15 dias consecutivos. Eu coloquei no método Coluna Sem Dor todo o conhecimento que acumulei nos meus 4 anos de faculdade, 50 horas de cursos extras, 360 horas de pós-graduação e mais de 1.000 pacientes atendidos nesses 13 anos de clínica. Separei o método em 3 fases. A primeira será a do alívio articular, na qual nós vamos tratar uma das principais causas das dores na coluna, que é a falta de mobilidade articular. As articulações ficam duras, sem movimento, e acabam por comprimir estruturas que causam a dor, que começam na coluna e descem até as pernas. Você fará 3 movimentos específicos todos os dias antes de levantar da cama. A segunda fase será a zero fraqueza, onde trataremos um dos grandes problemas relacionados à dor na região da coluna, que é a fraqueza muscular. Além de trabalharmos com a mobilidade, devemos fortalecer os nossos músculos para que a carga do dia a dia não sobrecarregue as nossas articulações, mas seja dividido com os músculos e torne tudo equilibrado. Para isso, além dos movimentos da fase 1, vamos acrescentar mais 3 movimentos para você fazer assim que acordar. E a terceira fase é a do corpo renovado. Você estará preparado para fazer o método completo, que contém mais de 20 movimentos. Nesse ponto, as suas dores estarão mais controladas e a sua musculatura estará preparada para receber mais estímulos. Iremos introduzir nesse momento mais movimentos específicos e avançados de mobilidade e movimentos de fortalecimento mais exigentes, além de começar o programa de alongamentos. Nesse ponto do tratamento, devemos começar o dia com os alongamentos propostos para ganharmos elasticidade dos músculos. Em seguida, devemos realizar os movimentos de mobilização para aumentar a lubrificação das articulações e evitar lesões. E assim finalizar com os movimentos de fortalecimento para aumentar o ganho de novas fibras musculares. O método deve ser realizado por completo durante 15 dias consecutivos, de acordo com o calendário que você receberá para seguir da maneira mais eficaz e correta. Também é indicado a prática do método de forma constante, mesmo após os 15 primeiros dias, para que os resultados obtidos sejam ainda mais duradouros. O método Coluna Sem Dor funciona em todos os meus pacientes e também funcionará em você, porque ele não te trata de maneira tradicional e equivocada, que é bebendo remédios constantemente, fazendo muito repouso, não se movimentando, fazendo movimentos sem instrução, indo ao quiropraticista, massagista, entre outros tratamentos tradicionais. Na verdade, ele te trata da maneira correta, que é fazendo os movimentos que te expliquei há pouco com a orientação correta, no tempo correto, respeitando cada fase do método e do seu corpo, fazendo todos os 15 dias seguidos, seguindo o cronograma do método e fazendo todas as dicas simples e fáceis de cada aula para ter a sua coluna renovada. Agora que você entendeu como o método funciona, você tem a chance de participar dessa turma que eu estou abrindo e utilizar os movimentos que já ajudaram a mim e a mais de 1.000 pacientes a
a viver sem dor na coluna. E você ainda ganhará alguns bônus como agradecimento por terem assistido o vídeo até agora. Além do cronograma que citei acima e das videoaulas que te ensinam a fazer todos os movimentos da maneira correta, você terá aulas ao vivo comigo para fazermos juntos os movimentos e você tirar as suas dúvidas. Você receberá também mais de 10 movimentos adicionais que vão acelerar e prolongar os seus resultados por muito mais tempo. Você terá acesso também à nossa comunidade de alunos para poder trocar experiências com os outros membros e para receber as atualizações sobre o método. Você terá a chance de ganhar uma avaliação online gratuita comigo para melhorar ainda mais os seus resultados, além de e-books explicativos de cada fase que demonstrarão o porquê de fazer os movimentos, onde eles realmente atuam no seu organismo e o porquê deles serem tão efetivos para você. Além do e-book de dicas específicas de como evitar os gatilhos que podem ocasionar as suas dores na coluna. Agora imagine que você vai deixar de viver com seus filhos e netos se não fizer esses simples movimentos do método Coluna Sem Dor. Imagine continuar com as limitações que a dor te impõe, deixando de fazer atividades simples ou exercícios que você gostaria de fazer durante a semana. Imagine continuar acordando todos os dias com rigidez e fraqueza, sem ter descansado nada. Imagine deixar de conviver com seus amigos por conta do medo da dor aparecer a qualquer momento. Imagine ter que fazer uma cirurgia ou até perder o movimento de alguma parte do seu corpo. Para você ter ideia, uma consulta médica hoje em dia não custa menos que R$500. Fora os exames que você terá que fazer, os remédios que precisará comprar e acaba com a sua saúde a longo prazo, com os colaterais escondidos nas letras miúdas da bula. Sessões de fisioterapia, por exemplo, quando presenciais, custam acima de R$100. Imagine que você precisaria, no mínimo, de 15 sessões para acabar com suas dores na coluna, sairiam no mínimo por R$1.500. Então, vejam agora mais alguns resultados de pessoas com dores na coluna como você, que conseguiram acabar com ela através do método e conquistaram de volta a liberdade que tinham antes das dores. O Breno fala que trabalha sentado e tinha muitas dores na coluna. Nos primeiros 3 dias ele já conseguiu uma melhora absurda. Melhorou o seu treino na academia e conseguiu trabalhar com uma postura correta. O José comenta, o médico dele disse que ele só conseguiria ficar sem dores se ele fizesse uma cirurgia. Depois de assistir uma aula minha e seguir passo a passo o método Coluna Sem Dor completo, ele começou a fazer tudo de acordo com o que eu ensinei. E ele ficou sem dor na coluna. Agora ele está fazendo apenas alguns movimentos para que a dor nunca mais volte. Agora eu vou falar um pouquinho da Aparecida. Nos primeiros dias já senti um grande alívio nas dores na coluna e agora já está conseguindo brincar com seus filhos sem sentir dor e se relacionar melhor com seu marido. Então, se você quer acabar com suas dores na coluna e voltar a fazer as suas atividades diárias, poder brincar com seus filhos, com seus netos, sair com seus amigos, ter uma boa noite de sono, fazer qualquer movimento sem medo da dor, poder se livrar dela que está te deixando triste há muito tempo e ainda se livrar de uma possível cirurgia ou de perca de movimento de alguma parte do seu corpo, faça sua inscrição imediata no método Coluna Sem Dor, tocando no botão aqui abaixo escrito "Quero acabar com a minha dor na coluna". Você terá acesso imediato ao método, recebendo os dados de acesso pelo seu e-mail e pelo seu WhatsApp. Você poderá ver as primeiras aulas e começar a aplicá-la hoje mesmo. Você terá 7 dias para testar o método. E se você ver que milagrosamente você não tiver resultados mínimos com ele, que os movimentos não serviram para você, é só pedir o reembolso no nosso WhatsApp ou e-mail e o dinheiro voltará para sua conta imediatamente sem nenhum problema. Muitos dizem que não tem tempo para fazer o método, mas você consegue fazer o mínimo que ele exige para ter resultados com apenas 5 minutos do seu dia. Isso deve valer a pena para acabar com a sua dor na coluna. Outros dizem que não conseguem fazer o método pelas limitações que possuem, mas os movimentos que vamos te ensinar foram desenvolvidos para qualquer pessoa, qualquer idade e qualquer tipo de limitação. Justamente pela minha experiência com diversos tipos de pacientes, entre os 1.000 que atendi ao longo de 13 anos como fisioterapeuta. Alguns acham que o método não é para eles, mas como demonstramos no meio do vídeo, os movimentos são para todas as pessoas que têm dores constantes na coluna, por conta de ser sedentário, ter uma postura, fazer esforços excessivos ao longo do dia, ter muito estresse no trabalho ou em casa. Também para você que tem lesões ou problemas na coluna, tais como hérnia de disco, bico de papagaio, protusão discal, lombalgia, nervo ciático inflamado, entre outras patologias que podem estar te acometendo nesse exato momento. E que não pode ou não quer ficar pagando por consultas, massagens, remédios
e outros tipos de tratamento conservador que não vão ser tão efetivos para você. E além disso, é para você que quer voltar a fazer as suas atividades diárias, fazer exercícios, brincar com seus filhos e netos e não suporta mais fadigas da sua baixa qualidade de vida. Por isso criamos o método e ele funciona para qualquer tipo de pessoa com dor na coluna. Mas se não funcionar minimamente dentro de 7 dias, você poderá pedir o reembolso e o dinheiro voltará para sua conta bancária imediatamente. Alguns pensam que por ser online não saberão fazer, mas você receberá no seu e-mail e WhatsApp instruções bem claras de como acessar o método, as aulas, os materiais e tudo que tem direito. Mesmo assim, se tiver dúvidas, é só nos mandar elas também no e-mail ou no WhatsApp e o nosso suporte lhe responderá o mais rápido possível. Agora, eu queria compartilhar com vocês alguns resultados que eu tive acesso através do meu Instagram de alguns alunos meus. A Sandra comenta que depois que ela começou a seguir as minhas aulas semanais, economiza todos os meses. Por quê? Parou de comprar remédios, fazer massagens ou quiropraxia e as dores na coluna dela acabaram. A Giovana, ela fala que durante os estudos e no trabalho fica muito curvada, corcunda e que no final do dia a coluna fica latejando de dor, principalmente na região lombar. Quando começou a fazer os movimentos que eu ensino, logo na primeira semana já sentiu uma melhora, principalmente na postura e as dores, e passou a dormir melhor. Agora, clique no botão abaixo escrito "Quero acabar com a minha dor na coluna" para ter acesso ao método Coluna Sem Dor. Custa apenas R$ 247, ou menos de R$1 por dia se dividir em 12 vezes. E comece imediatamente o seu autotratamento. Até logo!